da Praia Brava. Bom, gostaria de já fazer algumas considerações sobre esses mananciais. Esses mananciais, eles são, vamos dizer assim, não existe um cuidado, já vou adiantar, né, do diagnóstico, não existe um cuidado que há necessidade que a lei prevê, que é através da portaria 518, quanto à qualidade de água dele. Então, ele é utilizado, e a vazão deles são tão pequenas, se tu olhar dentro do global, né, que eu acho que ela é lá no Ribeirão da Ilha, se eu não me engano. Bom, é um dos que está que a Casan diz que faz uma coleta d'água lá. Dá uma assistência. Não, esse tá? Pode passar. E tem um sistema que não são administrados para a Casan, que é o sistema do Jurerê Internacional, o Pântano do Sul, o Costão do Santinho também tem um sistema próprio dele, a Costa da Lagoa, que agora a Casan está para assumir ou não. Como eu disse, a linha de corte foi em 2008, então alguma coisa dessa coisa. Pode ter mudado. O sistema de bairro Monte Verde, que é da Procruz, e o sistema do Naufragados. Tá? Esses aí, então, não estão sob a jurisdição da Casan. Isso depois também tem uma outra consequência que nós vamos citar posteriormente. Pode passar? Bom, então, o trabalho foi exaustivo, nós realmente não vamos ter tempo, mas então vamos chegar nos números globais importantes, né, do nosso sistema. Utilizando, por exemplo, a atual população que nós temos, e com a demanda que é média de usuário, nós temos hoje uma população de cerca de 9,24% da população que não é atendido pelo sistema da Casan. E temos, se nós levarmos em consideração a população total, né, então hoje nós temos a população urbana mais a população flutuante que ocorre no verão, nós temos um déficit de atendimento de 41,28%. Então, aí começa a aparecer as nossas frequentes faltas d'água no períodos de verão, lá do dia 25, que ponta de rede que não recebe água. Esse é o motivo. Né? Claro que, se a gente for analisar, a rede passa na frente de todas as casas. Só que a quantidade produzida, que deveria ser produzida, não atende. Uma parte dessa água acaba sendo suprida, que é por esses poços que nós comentamos anteriormente, por soluções que as pessoas vão buscando mesmo. A pessoa tem um poço lá, não veio água, ele vai tirar água do poço, ponteiras, então tem uma água de morro, então tem uma série de alternativas que a população acaba buscando, né, para atender isso aí. Eu volto a insistir, né, que esses números são feitos em cima daquela projeção do campanário, que está lá, então a base é aquela para nós chegar a essa conclusão que nós chegamos aqui. Pode passar. Bom, outro problema que nós temos, né, é o seguinte: aquelas águas que são tiradas desses mananciais, né, existe, o Átila foi muito feliz quando ele falou que quem concede o direito de tirar água de um determinado rio, de um determinado aquífero, é o Estado. No caso aqui, o Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, através da sua Diretoria de Recursos Hídricos. Então, todo mundo que quiser utilizar algum tipo de água, o particular, ou o privado, ou o poder público, tem que ir lá e pedir uma autorização para tirar aquela água, que é o que a gente chama a outorga do uso da água. O Estado autoriza a pessoa a usar. E essa outorga, ela é dada em cima de um estudo de bacia, onde é feito uma série de projeções de quanto possui de água naquela bacia, naquele determinado rio, e quanto ele é possível dele atender, para atender as demandas que já possui naquele rio, se tem uma indústria que utiliza, se tem... Então, para os diversos usos que é feito naquela bacia, e
Então, ele autoriza a você tirar aquela determinada quantidade de água, né? No caso daqui de Florianópolis, dos mananciais principais que nós temos, eu vou tratar mais do coisa. No rio Vargem do Braço, a capacidade máxima outorgável é 229 litros por segundo. Hoje chega a se tirar 800 litros por segundo. No rio Cubatão tira 1.776. Hoje tira, a gente mostrei lá, 2.200. Lagoa do Peri, 200, esse está correto. O aquífero do Inglês, 393, não sabemos quanto é que tira, mas acredito que seja mais do que isso. E no aquífero do Campreste, 169. Então, da demanda que nós temos hoje, que seria da ordem de 2.700, vamos botar 2.800 litros por segundo, né? Do que nós temos disponível, nós estamos tirando 3.800. A demanda é de 3.800. Então, nós já estamos tirando dos mananciais que nós temos hoje, nós estamos precisando 1.000 litros a mais. Hoje, não existe, a companhia ainda não fez a outorga do uso da água disso aqui. A coisa está forma, entre aspas, clandestina, essas retiradas de água, porque não existem essas outorgas ainda para essa situação. Pior, como nosso horizonte é 2028, nós vamos precisar 6.000 litros por segundo. Tá? Então, nós vamos ter um déficit de 3.000 litros por segundo no ano 2028. A gente, é bem importante dizer que nós estamos pensando aqui em planejamento. Nós estamos pensando, então, mas nós estamos pensando e nós temos obrigação de deixar essas alternativas muito claras para a população e para a cidade. Pode passar. Então, nós agora fugimos daqueles que estão exauridos e fomos buscar onde é que nós podemos buscar essa água para abastecer Florianópolis até 2028. As alternativas que nós temos é o Rio da Mata, com 300 litros por segundo, o Rio Biguaçu, com 600 litros por segundo, e o rio que mais próximo, com grande volume, passa a ser o Rio Tijucas, né? Que nós vamos ter que, aqui de Florianópolis, começar a olhar para dentro da bacia do Rio Tijucas com outros olhos, né? Porque se vamos ser degradada essa bacia, amanhã também nós podemos ficar sem essa alternativa, né? Além do que essa alternativa do Rio Tijucas, ela também acaba sendo alternativa para atender outros municípios, como, por exemplo, Biguaçu, o próprio município de Tijucas, o Bombinhas, que também já está com o seu manancial exaurido, aqui, governador Celso Ramos. Então, a gente tem que ver o tamanho da bronca que nós vamos ter que resolver daqui para frente. Pode passar. Bom, o outro problema que eu comentei também, né, porque agora nós até agora falamos em quantidade de água, agora vamos falar em qualidade de água, né? A ETA do Cubatão ela atende a 2.200 litros por segundo, né? Só que o problema que eu falei que quando dá a chuva lá, que aumenta a turbidez daquela água, ela tem só uma capacidade de atender 1.600 litros por segundo. Aí o que acontece? Aí as reclamações que nós temos frequentes aí, de água vindo com má qualidade, entupimento de filtros, até problema com hemodiálise. Eu lembro uma vez que houve uma ação aí, o alumínio na água, que o Ministério Público fez um TAC. Por quê? Essa estação de tratamento ela é inadequada em algum determinado tempo para atender aquela quantidade, para atender aquela qualidade de água que é formada pelo Rio Cubatão. Pode passar? Bom, então, aqui a gente agora já vai para um resumo dessa situação, né? Como é que está a situação, um resumo, um diagnóstico, né? Possível contaminação dos mananciais superficiais subterrâneos, por isso tudo que eu falei, lá nos ingleses, por exemplo, ou no Campeche, joga-se o esgoto em cima e coleta a água numa ponteira embaixo. Então, né, isso tem um limite de se fazer isso, porque daqui a pouco está se tomando, sei lá que água. Um outro problema que nós temos, e agora eu gostaria que isso não fosse, às vezes a gente vai falar alguma coisa dessa, porque estão criticando, não. A nossa companhia, a questão da gestão é muito deficiente. Não se existe um cadastro adequado,
informatizado das redes, onde passa, onde